Você já parou para pensar que toda escolha é a escolha certa? Ou melhor, já se viu em uma situação em que decidir parece impossível? Existe um livro que eu gosto muito e te recomendo. O Existencialismo é um Humanismo, de Jean-Paul Sartre. Nele, Sartre conta a história real de um aluno que se encontrou em um dilema durante a Segunda Guerra Mundial. Esse jovem, após perder o pai e o irmão, que haviam partido para lutar contra os nazistas, ficou paralisado diante de uma difícil escolha. Ele queria se alistar no exército e lutar contra Hitler, mas ao mesmo tempo sentia-se responsável por sua mãe, que ficaria sozinha se ele não voltasse. Então ele procurou Sartre para obter uma resposta. Devo ir à guerra ou ficar em casa e cuidar da minha mãe? Sartre ouviu seu aluno e, em vez de oferecer uma solução clara, respondeu algo profundo. Não existe escolha certa. Cada pessoa que o jovem consultasse daria uma resposta diferente. Um patriota diria que lutar pela nação é heroísmo. Sua mãe, que arriscar sua vida é loucura. E o que fazer diante de tantas respostas conflitantes? Sartre sugere que a resposta não está no mundo, mas dentro do próprio jovem. Ele teria que escolher e, mais importante ainda, viver com as consequências dessa escolha. O que ele faz não é tão decisivo quanto a maneira como ele encara a decisão. Isso é o que torna as decisões difíceis, o fato de que ninguém pode escolher por você. Afinal, o mundo é incerto e o peso das nossas escolhas recai sobre nós, moldando nossa própria essência. Mas você já deve ter percebido que decisões difíceis sempre parecem carregar um peso maior do que estamos preparados para suportar? Sartre tem uma visão muito clara sobre isso. Quando se trata de decisões difíceis, ninguém pode escolher por você. E é aí que mora o problema. Vivemos num mundo cheio de incertezas. A sociedade espera que a gente tome decisões enormes, decisivas, muitas vezes muito cedo, como escolher uma carreira aos 17 anos. Pense no vestibular. Com apenas 17 anos, você é pressionado a escolher a profissão que teoricamente vai seguir para o resto da vida. Mas a verdade é que nessa idade, muitos de nós mal sabem o que querem comer no almoço, quanto mais o que querem fazer para sempre. E ainda assim, a expectativa social é imensa. Amigos, pais, professores, todos pressionam para que façamos essa escolha monumental. O sistema educacional que temos falha nesse ponto. Não nos prepara para lidar com essas decisões. Muitos acabam seguindo uma carreira que não escolheram por falta de opções melhores, ou pior ainda, depois de formados, percebem que não gostam da área em que se especializaram. O resultado? Um sistema em que muitos, após anos de estudo, descobrem que não querem trabalhar com o que se formaram, ou sequer encontram emprego. Sartre nos alerta que essa pressão para fazer a escolha certa é muitas vezes ilusória, porque na realidade não existe uma única escolha certa. O importante é entender que, qualquer que seja a decisão, o que realmente importa é como você lida com as consequências, como isso molda quem você é. Cada decisão ajuda a construir a sua essência, e é por isso que não devemos temer tanto as escolhas, mas sim abraçá-las, sabendo que cada uma delas nos ensina algo sobre nós mesmos. Mesmo quando sentimos aquele peso no peito ao pensar nas inúmeras escolhas que precisa fazer todos os dias. Essa sensação Sartre chama de angústia. Ele vai além ao dizer que estamos condenados a ser livres. E o que isso significa? Significa que, ao contrário dos animais que agem por puro instinto, nós, seres humanos, somos obrigados a fazer escolhas constantemente. Não há uma receita pronta para a vida. Não há um instinto que nos guia em todas as direções. Temos a liberdade de decidir, mas essa liberdade vem com uma consequência: a responsabilidade de criar a nossa própria essência.
Essa é uma ideia poderosa e, ao mesmo tempo, assustadora. Somos, a todo momento, os arquitetos de quem somos, moldando nossa identidade por meio das decisões que tomamos. E isso pode gerar muita angústia, porque não existe um manual. Ninguém pode dizer o que é certo ou errado para você. Cada escolha é uma nova definição de quem você é. Claro, Sartre reconhece que fatores sociais nos influenciam. Nossos pais, amigos, a cultura em que crescemos. Tudo isso pesa. Mas mesmo assim, nada nos obriga a seguir um caminho predeterminado. Por mais que a sociedade diga que devemos ser de uma certa forma ou tomar determinadas decisões, no fundo, somos nós que decidimos. A cada escolha, definimos nossa própria essência. Sartre nos lembra que a liberdade não é apenas um privilégio, mas uma responsabilidade. E com essa responsabilidade vem a angústia, o medo de errar, a pressão de fazer o certo. Mas ele também nos encoraja a enxergar isso de outra forma. Essa liberdade é o que nos torna verdadeiramente humanos. É o que nos permite ser autênticos, construir nossas próprias histórias e viver uma vida que é, de fato, nossa. Assim, por mais difícil que seja, essa condenação à liberdade também nos dá o poder de ser quem quisermos. E isso, no final, é o que nos faz verdadeiramente vivos. E é justamente aqui que Kierkegaard entra para complementar essa visão, trazendo uma reflexão ainda mais profunda sobre nossas escolhas. Ele nos provoca com uma verdade incômoda, a busca por felicidade nas nossas decisões. Na verdade, pode levar ao arrependimento. A felicidade, da forma que costumamos idealizar, não é o resultado garantido de nenhuma escolha. Toda decisão, inevitavelmente, vai trazer consigo sofrimentos, desafios e sacrifícios. Imagine que você está sempre à procura daquela decisão perfeita que vai trazer uma felicidade constante, sem dores ou problemas. Kierkegaard diria que isso é uma ilusão. Não existe uma escolha que nos proteja de arrependimentos, porque a vida é feita de imperfeições. E justamente por isso ele nos sugere algo diferente. Em vez de buscarmos a felicidade nas nossas decisões, devemos buscar significado. Pense no Faustino, por exemplo. Ele poderia escolher uma lanchonete qualquer, buscando apenas a satisfação do momento, o prazer de comer algo gostoso, mas ele decide ir além. Ao invés de escolher pela felicidade imediata, ele decide com base em seus valores. Ele escolhe uma lanchonete que, para ele, representa algo maior, que tem práticas éticas que ele admira, que trata seus funcionários com dignidade. Não é uma escolha feita apenas pelo prazer, mas por algo que tem um significado mais profundo para ele. Kierkegaard nos convida a pensar assim. Ele entende que a felicidade é passageira, mas o significado de nossas escolhas pode nos guiar e nos sustentar, mesmo diante das dificuldades. As decisões que trazem um sentido para a nossa vida, que estão alinhadas com nossos valores mais profundos, nos permitem encontrar um propósito mais sólido. Isso não significa que será fácil, nem que será sempre prazeroso, mas será algo que, no fim, faz com que a jornada valha a pena. A vida, portanto, é menos sobre evitar arrependimentos e mais sobre fazer escolhas que reflitam quem realmente somos. É sobre nos comprometermos com algo que vai além de nós mesmos. Sartre nos lembra da liberdade e da responsabilidade, e Kierkegaard acrescenta o sentido dessa responsabilidade. Não buscar uma felicidade idealizada, mas sim decisões que tragam significado para nossas vidas. E essa busca por significado, por mais nobre que seja, não vem sem um preço.
Aqui entra o conceito que tanto Sartre quanto Kierkegaard nos ajudam a entender. A liberdade de escolha traz consigo uma carga de ansiedade. Essa liberdade, que nos permite criar nossa própria essência, também nos coloca diante de uma responsabilidade esmagadora. Afinal, cada escolha que fazemos precisa ser justificada, não apenas para os outros, mas talvez de maneira ainda mais desafiadora para nós mesmos. A cada decisão, por menor que seja, surge aquela angústia. Será que escolhi certo? E se eu tivesse feito diferente? Essa sensação constante de incerteza é o que Kierkegaard chama de ansiedade existencial. Porque no fundo sabemos que todas as escolhas trazem algum nível de arrependimento. Não importa qual caminho você siga, sempre haverá o e se, aquele eco no fundo da mente que sugere que talvez a outra opção fosse melhor. Kierkegaard nos ajuda a enxergar isso como algo natural e inevitável. Toda escolha, boa ou ruim, traz consigo uma perda, o que você deixou de lado ao optar por aquele caminho. E é exatamente essa condição humana, essa ansiedade da liberdade, que nos assombra. No entanto, ao invés de tentar fugir dessa angústia, Kierkegaard sugere que devemos aceitá-la. A chave está em focar no presente, no que faz sentido agora, com as informações e sentimentos que temos à nossa disposição no momento. E aqui vem algo poderoso. Até os erros têm valor. Errar, falhar, sentir arrependimento, tudo isso faz parte do processo de aprender, crescer e nos conhecermos melhor. Cada falha carrega uma lição, uma oportunidade de reflexão, e é isso que vai nos moldando ao longo da vida. Não se trata de evitar o arrependimento ou a ansiedade, mas de aprender a conviver com eles e transformá-los em oportunidades de desenvolvimento. Então, a liberdade, com toda a sua ansiedade e incerteza, é também o que nos permite evoluir. Sartre nos disse que estamos condenados a ser livres, mas Kierkegaard nos lembra que essa condenação também pode ser uma bênção, se soubermos usá-la para encontrar o significado no presente e aprender com nossos erros. E assim, à medida que vamos compreendendo essa dinâmica entre liberdade, ansiedade e arrependimento, uma nova perspectiva sobre escolhas emerge. Muitas vezes, a paralisia que sentimos ao ter que decidir vem da crença equivocada de que uma única escolha errada pode destruir tudo, que um passo em falso seria o fim de uma jornada bem-sucedida. Mas isso é um mito. Na realidade, a maioria das escolhas que fazemos, fora algumas situações extremas, não são definitivas, nem tão dramáticas quanto imaginamos. A vida, ao invés de ser uma linha reta, é mais como um caminho cheio de curvas, desvios e bifurcações. A beleza disso? Podemos sempre ajustar a rota. E mais importante ainda, cada escolha nos aproxima um pouco mais de quem realmente somos. Mesmo aquelas que parecem erradas, dolorosas, ou que nos fazem questionar por que fiz isso, elas têm valor, porque revelam algo sobre nós mesmos. Ao buscar significado nas nossas decisões, em vez de felicidade imediata, entramos em um processo de autoconhecimento. As escolhas deixam de ser um fardo esmagador e se tornam uma ferramenta para descobrirmos nossas prioridades, nossos valores, o que realmente importa para nós. A cada decisão, boa ou ruim, aprendemos algo novo. E mesmo que a escolha tenha sido difícil, frustrante ou pareça errada num primeiro momento, ela nos ensina a compreender melhor nossos limites, desejos e medos. Essas experiências acumuladas
constroem nossa identidade, nos moldam como pessoas e nos dão mais clareza para as próximas decisões. A vida não se trata de escolher sempre o caminho perfeito, mas de navegar pelas imperfeições, de transformar erros em aprendizados e, principalmente, de entender que, no final das contas, é esse processo de escolher, errar e aprender que nos define. Então, o que Sartre e Kierkegaard nos mostram, cada um a seu modo, é que a liberdade de escolher pode ser assustadora, mas ela é também o maior presente que temos para nos conhecermos. Não há escolha perfeita, mas há significado em cada uma delas. E é nessa busca por significado, ao invés de uma felicidade utópica, que encontramos o verdadeiro valor das nossas decisões. E por fim, chegamos à conclusão natural dessa jornada de reflexões profundas sobre a liberdade e o significado das nossas escolhas. Sartre e Kierkegaard, em suas abordagens distintas, nos mostram que, na realidade, não há uma escolha universalmente certa ou errada. As decisões que tomamos não podem ser medidas por padrões absolutos, e sim pelos nossos valores individuais, pelo que faz sentido para nós no momento presente. Essa conclusão nos convida a uma espécie de libertação emocional. Ao invés de ficarmos presos ao medo de errar, somos encorajados a sermos gentis conosco mesmos. A vida, afinal, é um processo contínuo de aprendizado, e em cada curva desse caminho tortuoso, nós evoluímos um pouco mais. Não existe um destino final que determine o sucesso ou o fracasso definitivo de nossas escolhas, mas sim um fluxo constante de experiências que vão se acumulando, ensinando e nos moldando. O maior erro, então, não está em tomar uma decisão errada, mas em deixar de decidir. A verdadeira escolha equivocada é paralisar-se diante das possibilidades, evitando a ação por medo do arrependimento ou da crítica. Porque ao escolher nós nos movimentamos, e é esse movimento que nos mantém vivos, que nos faz crescer e nos conecta com o mundo ao nosso redor. No fim das contas, o que Sartre e Kierkegaard nos mostram é que a vida é menos sobre acertar o tempo todo e mais sobre ter a coragem de seguir adiante, de fazer escolhas com a melhor intenção e consciência que pudermos ter naquele momento. Mesmo que tropeçamos, mesmo que a estrada pareça cheia de bifurcações erradas, a escolha de continuar tentando, de buscar sentido, é o que realmente importa. Então, que cada decisão que você tomar, seja ela pequena ou grande, carregue consigo a gentileza de saber que o importante é escolher. Porque é nesse processo de escolher e aprender que você descobre quem é e constrói a história única da sua vida.